Amigos e amigas do nosso canal, gratidão total pelo apoio ao canal do Paulo Nunes. Aqui continuaremos conversando com você e dizendo estritamente a verdade. Claro que nessa verdade poderemos evidentemente colocar a nossa opinião, que fica a seu critério acatá-la ou não. Você vai entender, talvez, ou pelo menos nós vamos questionar por que o transporte coletivo em Vitória da Conquista e a mobilidade urbana continuam sendo os grandes desafios para a administração pública. Talvez vocês vão ouvir aí um barulhozinho estranho, mas eu não vou perder o raciocínio do comentário. Antes disso, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal. Nós já passamos os 842 inscritos. Nosso objetivo é 1000 e todos vocês sabem. Portanto, conto com a colaboração do seu compartilhamento, do pedido seu a um amigo ou uma amiga para que se inscreva no nosso canal, aperte o sininho, o sininho que vai dar a oportunidade de você receber diretamente do YouTube os vídeos assim que eu faça aqui no nosso canal. Com isso, você vai nos ajudar a crescer na plataforma. O YouTube, ele respeita todas as pessoas que têm canal, porém, aqueles que passam dos 1000 inscritos têm um tratamento especial. E é isso que eu busco exatamente para continuar esclarecendo, na minha visão, as coisas da minha terra, do meu país, do meu povo, para que todos pensem. Nosso objetivo aqui é buscar raciocínio. As pessoas estão com muita pressa no mundo e não raciocinam. Vejam só. Lá pelos anos 70, talvez até um pouco antes, né? Foi feita em Vitória da Conquista a estreia do sistema de transporte. A cidade foi crescendo e era necessário ter um transporte urbano. Eu me lembro muito que eu morava no Alto Marom e tinha uma linha Alto Marom-Bateias. Era uma festa para a gente, porque você viajava praticamente a cidade toda para poder chegar na Avenida Serrinha. E aí era bom demais, porque você ficava passeando dentro do ônibus que a gente chamava de catanica. Pois é. Nesse período, depois, basicamente, no governo Raul Ferraz, houve um incremento no transporte coletivo em Conquista. Tivemos aqui várias empresas, pessoas inclusive que adotaram Vitória da Conquista, como o pessoal da aviação conquistense, que simplesmente adotou Conquista como sua terra, estão aí até hoje. E isso foi muito bom para a Vitória da Conquista. Entretanto, já no governo de Guilherme Menezes, as coisas melhoraram sensivelmente e a cidade pôde experimentar um sistema moderno de transporte. Dentro das possibilidades daquilo que eu sempre disse, das ruas de Vitória da Conquista, que são terríveis para um veículo grande. E dessa forma seguiu, até que teve a chegada do governo Erzen Guzmão e, lamentavelmente, houve uma comunhão de segredos e coisas não republicanas que fizeram com que o sistema de transporte coletivo de Vitória da Conquista colapsasse. Os senhores encontraram ônibus com roda no meio da rua, janela caindo e tal. Houve até a ideia de que essas coisas aconteciam por conta da oposição, aquela história. Quando nós não conseguimos resolver os problemas, nós sempre colocamos a culpa no outro, né? Isso é uma tática nefasta, mas no Brasil acontece isso demais e vocês conseguem identificar isso todo dia. O que ocorre hoje? Hoje, Vitória da Conquista tenta sair dessa grande confusão. O que havia? Vitória da Conquista transportava uma média de 170 mil passageiros por dia. Hoje transporta 90. Nesse período, com o avanço do transporte clandestino, o transporte público regular outorgado colapsou.
A cidade tomou prejuízo e as empresas também. Ninguém pode imaginar que a Aviação Vitória, a Aviação Serrana, estiverem em Vitória da Conquista e que elas não perderam nada. Perderam sim. Saíram aqui e deixaram sucata por quê? Porque o transporte coletivo precisa necessariamente ser subsidiado. Eu não era defensor disso, mas eu estudei e consegui entender o porquê da dificuldade. E observo hoje que o transporte coletivo tem dificuldade no país inteiro. E aí coloquei o meu olhar para o restante do mundo e verifiquei que no mundo inteiro o transporte coletivo é subsidiado. No governo do PT, o transporte coletivo era subsidiado tecnicamente. Era assim. Claro que você tem no Brasil uma coleção de jeitinhos e que prejudica qualquer empresa que venha trabalhar no transporte coletivo buscando ter também a sua rentabilidade. Uma delas é um decreto do presidente Getúlio Vargas dos anos 50 que garante a gratuidade a carteiro. Essa lei está em vigor e mesmo o carteiro recebendo vale transporte, ele transita gratuitamente. No tempo da aviação conquistense, todos os funcionários do Correio de Conquista que quisessem usar transporte coletivo não pagavam. Só que essa conta acaba voltando para as pessoas que pagam os impostos. A mesma coisa são os oficiais de justiça. Pelo amor de Deus, a justiça não tem o vale transporte? Tem. Por que o oficial de justiça usa o sistema de transporte coletivo sem pagar nada? Por que o policial militar não paga transporte coletivo? Dificilmente um policial militar estará em diligência dentro de um ônibus. Então, se todo mundo pagasse, você não precisaria subsidiar nada. Ocorre que isso não acontece. E você tem uma série de modernidades que ocorreram no mundo, e Vitória da Conquista não ficou fora, que veio o transporte da van, veio o Uber, que é uma facilidade, né? E com isso foi estrangulando. Hoje, segundo informações, o transporte público de Vitória da Conquista transporta 90 mil pessoas em média por mês. Só que há 4 meses atrás não chegava a 30. Estava totalmente esfacelado. O poder público tem por obrigação manter o serviço. E por isso, no último momento, tem que subsidiar. É claro que todos querem uma licitação, é normal. Mas eu pergunto aos senhores, licitar o transporte coletivo para cobrar que tipo de serviço da empresa ganhadora? Dentro da possibilidade de transporte médio de 90 mil pessoas em Vitória da Conquista por dia. Considerando que essas 90 mil existem os idosos, e isso eu concordo, não deve sequer pagar ônibus, né? Tem a meia passagem dos estudantes, que isso acontece no mundo inteiro, não é uma dádiva do Brasil, e nós devemos custear isso para que o estudante vá à escola. Bom, mas o fato é que se não tem lucro para uma empresa privada, não pode ter interesse. Outra coisa, qual garantia dará o poder público a nível municipal e estadual de que a empresa de transporte não terá concorrência dentro do seu trajeto? Isso não foi possível no governo anterior. Inclusive, Vitória da Conquista vem debatendo isso, às vezes até de forma escandalosa. Houve aqui um cidadão que defendia 3 empresas em Vitória da Conquista como se a quantidade de empresas fosse a resolução do problema. Outro disse que era uma empresa concorrendo com a outra. Vocês que, eu estou falando aqui mais para o povo da região da Bahia, meus caros que me assistem fora do eixo da Bahia, e aqui tinha 2 empresas, Entran e Novo Horizonte. Aí você saía de Barra da Estiva, a Entran saía 5 minutos antes para poder a Novo Horizonte não pegar e saía catando os passageiros. Seria mais ou menos isso, uma concorrência
predatória dentro da cidade. Um absurdo. Mas essas coisas foram discutidas até na Câmara de Vereadores. O fato é que Vitória da Conquista, além desse problema de não ter condições efetivas de licitar o processo de forma clara, objetiva e rentável, tanto para a empresa como para o povo, ainda tem o problema da mobilidade. Vitória da Conquista, com ruas apertadas, tem a necessidade natural de abertura de corredores. Sim, correto, recebi hoje aqui de um amigo um comentário e acato. O prefeito Guilherme Menezes, que era um visionário, assim como foi Pedral, o Guilherme está vivo, então é um visionário, criou o corredor perimetral, deu todas as condições, conseguiu 69 milhões para fazer a obra, adquiriu uma usina de asfalto, além da usina adquirida no governo Álvaro Ferraz. Então, Vitória da Conquista tem a condição de produzir o asfalto, tem a verba desse projeto, mas o projeto não anda. Ainda no governo Guilherme Menezes, foi possível fazer a base do começo, da faixa 1, como era chamada, ligando a UESB até o Vila América. Mesmo assim, ainda no pequeno piso, o governo Guilherme estendeu isso mais ou menos até a BR-116. É fundamental que isso seja concluído. Guilherme foi sucedido, nós já vamos para o 6º ano de governo e, pasmem, senhores, não há nenhum sinal que a Avenida Perimetral será feita. E isso é importante para a cidade por vários motivos. Primeiro, porque trará a condição de desafogar o miolo da cidade, já que vários ônibus serão deslocados para a perimetral. Essa perimetral, para esclarecer, ela vem da Vila Serrana até a UESB, mas cortando por fora do miolo de Vitória da Conquista. Mas acontece que isso deixou de ser prioridade. A prioridade maior no governo passado foi conseguir 200 milhões de reais emprestados para pavimentar alguns bairros, mas um em especial, o Conveyman, para dali angariar votos para vencer as eleições. Não estou criticando isso não, é natural, é jogo da política. Porém, o povo não pode ser usado dessa forma. Vitória da Conquista agora vai tomar 400 milhões de reais emprestados. Existe a informação de que esses 400 milhões será para pavimentação. Vitória da Conquista precisa ter seu solo pavimentado, sim. Mas eu sei, por exemplo, que mais de 800 ruas foram pavimentadas no último governo de Guilherme Menezes e não houve a tomada de 600 milhões de reais emprestados. Não houve o comprometimento do erário público com empréstimos tão vultosos. Agora, o que seria necessário, já que se vai tomar 400 milhões de reais? Que os corredores de transporte fossem abertos para desafogar e melhorar a qualidade de vida e, com isso, ser possível conseguir empresas para poder operar o sistema e tirar o peso do pagamento pela prefeitura. Se não tiver empresa, a prefeitura tem que custear. Hoje, a informação que eu tenho é de que há um déficit contra a prefeitura em torno de 1.800.000 reais, mas já foi de 5. Bom, para isso ser resolvido, você precisa estabelecer os corredores exclusivos para os ônibus e, com isso, você resolve uma série de problemas, que eu não vou entrar nos detalhes aqui agora. É preciso transformar algumas ruas de Vitória da Conquista como corredor exclusivo. Não é uma faixa, é corredor exclusivo. Por exemplo, a Avenida Frei Benjamin foi uma avenida
muito bem construída, os passeios largos e tal. A população acabou a avenida. Um trânsito intenso. A Avenida Frei Benjamin precisa ser corredor exclusivo para ônibus das 6 às 8 da noite, todo dia. Eu digo por que isso, meus caros e minhas caras? Porque as paralelas poderão suportar tranquilamente o transporte individual. Mesmo porque a distância que existe para a paralela da esquerda e a paralela da direita a Frei Benjamin são ruas que não dão 50 metros. Então, não há justificativa de você continuar tendo acidentes na Frei Benjamin. Transporte de ciclista, de moto, de carro e de ônibus é só uma questão de pensar e fazer acontecer. Porque se nós ficarmos trabalhando Vitória da Conquista apenas visando eleição, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Ou a lugar algum, para ser mais correto. De modo que eu precisava colocar essa opinião nesse momento para dizer que as iniciativas que são tomadas hoje pela Prefeitura, notadamente a tentativa de fazer o corredor exclusivo para os ônibus na Siqueira Campos, não é essa tragédia que foi colocada. Nós temos que ter a ideia de que o Estado, e aqui no caso a Prefeitura, ela não pode ser responsável por estacionamento de loja. Essa percepção é errada. O cidadão não pode colocar um comércio e querer que a Prefeitura lhe dê o estacionamento. E Vitória da Conquista foi toda desse jeito. Existem donos de loja em Vitória da Conquista que eles têm o espaço público como se fosse a extensão da loja dele. E isso não é mais possível, a cidade é outra. A conquista roçaliana do cavalo acabou. Você sai de Vitória da Conquista, você vai ver isso em qualquer outro lugar. Agora, fica uma cidade espremida e sacrificando cada vez mais o mais pobre. O pobre de Conquista foi sacrificado a vida inteira, quase 200 anos de sacrifício. E nós chegamos no século XXI e vamos continuar penalizando o operariado que trabalha no Brasil? Outra coisa, acho que eu vou deixar essa outra coisa para um próximo comentário. Vitória da Conquista cresce desordenadamente para a periferia, com condomínios de alto luxo, sem qualquer planejamento do custo para o restante do município. É interessante esse assunto, mas eu vou tratar no próximo vídeo com você. Afinal de contas, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem que ter a responsabilidade social. Você não pode pensar só em você. Boa tarde.